Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus fala em Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, apóstolo Paulo declara algo abençoador que ele vivia em seu tempo de vida. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vivo pela fé no Filho de Deus, é o que o apóstolo Paulo declara. E de fato ele viveu, né? E eu acho interessante, irmãos, que Cristo, ele vive em nós por duas formas, por duas maneiras diferentes. A primeira, quando nós nos tornamos participantes do teu reino através da justiça pela fé. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós já fomos justificados pela fé nele e nós obtemos a nossa salvação. Mas também nós temos uma outra forma de andarmos. Porque pela fé nós somos guiados pelo Espírito Santo, que dirige todas as nossas ações. Então aqui, irmãos, a primeira coisa, esse primeiro ato aqui, nós não temos o que fazer. Nós precisamos aceitar. E essa segunda coisa aqui, que pela fé nós somos governados pelo Espírito Santo, que dirige todas as nossas ações, aqui já há um ajuntamento. Aqui já é uma parceria entre nós e Deus para glorificarmos o nome de Deus. Porque de fato o Espírito Santo ele habita em nós, mas para que nós venhamos cumprir a vontade e o propósito de Deus, nós precisamos fazer a nossa parte em querer, em buscar, em acreditar, e o Espírito Santo move, mas ele move através das nossas atitudes. E então, queridos, nós estamos numa série que creio eu que ela é de suma importância para todos nós, para obtermos aquilo que agrada a Deus por meio das nossas vidas. E nós estamos numa série que nós intitulamos como Uma Vida Vitoriosa, Vencendo o Pecado, né? E essa vida vitoriosa, vencendo o pecado, nós precisamos andar por fé. É pela fé. Não está na projeção aí não, Ricardo? Você já pode ir colocando, à medida que eu for falando, né? Então nós estamos nessa série, e creio eu que todos os seres humanos apoiam a sua fé em algo, não é verdade? Todos nós acreditamos em alguma coisa. E naquilo que nós acreditamos é que nós nos apoiamos. Por exemplo, Davi, ele foi aquele homem que a sua fé era ancorada em Deus. E nós podemos ver que a fé dele realmente foi amparada em Deus, e ele teve uma vida vitoriosa. Mesmo diante de deslizes, mas ele teve uma vida vitoriosa. Já Saul não. Saul teve aquela oportunidade de viver pela fé, mas só que o seu coração não estava ancorado em Deus, assim como estava Davi. E isso acontece, né, toda a Bíblia e nos dias de hoje também. Isso é muito real. Nós podemos observar que muitos de nós que fazemos parte do reino de Deus, corremos o risco de quê? De estarmos fora do propósito de Deus, porque o nosso coração não está ancorado, não está naquela fé na pessoa de Jesus. Ela acaba se movendo, ela não tem aquela firmeza, aquela firmeza de estar sempre na presença de Cristo. E isso é muito comum, irmãos, a tal ponto que Paulo ele orienta o seu filho Timóteo na fé, dizendo para que Timóteo
tinha que manter a sua fé e a boa consciência. Ele orienta lá em 1 Timóteo capítulo 1, 19, ele diz, mantendo fé e boa consciência. Isso Paulo dizendo para Timóteo, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Vieram a naufragar na fé. E se nós observarmos nos dias de hoje, não é diferente, irmãos. Eu conheço pessoas que foram exemplos para mim, no tempo da minha conversão, que hoje saíram do propósito. E creio que vocês conhecem assim também. Agora, o problema é que isso pode acontecer conosco, irmãos. Por isso que nós estamos fazendo esse estudo. É para que nós possamos nos achegarmos e percebemos que onde nós estamos nesses últimos tempos. O próprio apóstolo Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios 16, 13, ele nos faz uma observação para todos nós aqui, que nós precisamos estar sempre atentados. O que ele diz? Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Então a fé, irmãos, ela é algo que ela precisa ser fortalecida. Ela precisa estar na frente das nossas vidas, na nossa consciência. É importante, porque não tem como nós vivermos sem fé, irmãos. Porque a fé é algo que a gente não vê. Aquele que vive pela fé, ele está atrás de uma promessa. E nós vivemos aqui como cristãos baseados numa promessa. E numa promessa que a gente não se vê. A gente não consegue ver. E eu, no meu ponto de vista, na minha opinião, é onde muitos caem. Porque quando a gente, sendo bem honesto, quando a gente começa a olhar com os nossos olhos naquilo que traz tristeza, que traz angústia, que traz decepção para nós, por exemplo, até na própria igreja, onde há erros, a gente naufraga na fé. Então essa fé em nós precisa estar sempre abundante, porque nós somos movidos naquilo que nós apoiamos. E esse é o fato. É o fato. E se nós entendermos aqui, irmãos, ser mais condizentes aqui, muitos de nós aqui podemos estar hoje firmados numa fé diferente um do outro. Muitos podem estar a sua fé em Cristo, mas muitos que eu conheço, não estou falando, entre aspas, bobagem, a fé deles está no seu próprio eu, nas circunstâncias, no dinheiro, nos filhos. Então isso existe no nosso meio. Isso precisa estar sempre sendo direcionado para os nossos corações. A vida cristã é assim. Então, o fato é que muitos de nós podemos sim viver diferente uns dos outros. Esse é o meu ponto de vista. E nós podemos perceber que, se nós olharmos até para a própria Bíblia, muitos de nós temos diferentes conceitos em relação à própria palavra de Deus. E muitas vezes nós nos apoiamos naquilo que nós acreditamos. Muitas vezes nós apoiamos naquilo que o nosso coração está mais voltado. Eu quero dizer em relação ao próprio pecado. Você já reparou o quanto nós somos amorosos com os nossos defeitos, com os nossos pecados? Nós não nos compadecemos demais com as nossas fraquezas. Eu tenho uma temperatura ou temperamento tão forte, eu não consigo mudar. Eu tenho um vício no pecado, eu não consigo mudar. E a gente começa a ser assim, irmão. Então a gente, muitas vezes, a gente começa a negociar aquilo que é a verdade.
por conta dos nossos corações, que muitas vezes é corrupto. Então é bom nós sabermos o que é a vontade de Deus. É nessa fé que nós precisamos apoiar. E é nessa fé que vai nos fortalecer e nos dar uma vida vitoriosa. É na fé, é na fé da pessoa do próprio Jesus Cristo. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Cristianismo é crer corretamente. Nada mais do que isso. É preciso deixar para trás todas as fantasias, as nossas fantasias, quando se trata da certeza da fé. A gente fantasia demais as coisas, muitas vezes. A gente tem vários conceitos sobre o dízimo, não é verdade? Existem vários conceitos sobre relação à família. Existem vários conceitos, porque existe um monte de conceitos em que nós fantasiamos. Agora, quando nós buscamos na palavra de Deus crer corretamente, e isso é muito importante porque a nossa fé na pessoa de Jesus, que nos ensina todas as coisas, que é a exegese de Deus, que ensinou todas as coisas naquilo que era a vontade de Deus, ele afeta o nosso espírito, ele afeta o nosso corpo e a nossa alma. Ou seja, ele afeta em todo tempo. Ele afeta a nossa vida financeira, ele afeta a nossa família, ele afeta a nossa vida profissional, enfim, cada aspecto da nossa vida. Então, meus irmãos, nós precisamos crer corretamente. Isso faz bem para a nossa saúde. Isso faz bem para todos nós. Uma crença certa sempre vai produzir um comportamento certo. E é por isso que nós precisamos estar com a mente sempre voltados naquilo que é certo. Vou jogar uma coisa aqui para nós. Jesus diz na sua palavra, na palavra de Deus, que nós não podemos ser ansiosos. Não é verdade? Ele não fala isso? E se nós vivermos ansiosos sempre, por exemplo, há uma crença errada em nossas vidas, irmãos. Você concorda comigo, sim ou não? Jesus fala, olha, não vive ansiosos, quanto ao vez de comer e de vestir. Não fiquem ansiosos. Por que eu vivo ansioso? Por quê? É porque a minha crença está no lugar errado, irmão. A minha fé está apoiada num lugar errado. Então, essa é uma forma prática. É algo que nós precisamos perguntar para nós mesmos. Será que eu estou crendo corretamente? Será que eu estou vivendo é pela fé? Será que essa fé que eu tenho em Cristo Jesus, ela é abundante em minha vida? Então, essas questões todas eu preciso perguntar para mim mesmo. Porque é quando nós obtemos essa fé ancorada em Cristo, é que nós vamos conseguir vencer, ter uma vida vitoriosa e vencendo todos os nossos pecados. É o que a palavra de Deus nos direciona. Então, como crer corretamente? Como nós buscamos isso corretamente? Não tem segredo, né, meus irmãos? É pela palavra de Deus. É apenas pela palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus de forma certa para andarmos certos. Hebreus 4:12, eu acho que todos conhecem. Ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos. Essa que é a grande questão. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos de coração. Aí nós precisamos olhar para o nosso coração, irmãos. Será que a palavra de Deus, ela só está servindo na sua vida para você obter conhecimento ou para ela ser o sentido da sua vida? Ou ela é o regente da sua vida? Porque na palavra de Deus, irmãos, é que nós alimentamos a nossa fé. É através da palavra de Deus é que nós crescemos na fé. É na palavra de Deus é que nós vencemos a ansiedade. Jesus Cristo fala, não andeis ansiosos. Eu sei que todos nós somos ansiosos. Eu sou ansioso, irmão. Confesso, de carteirinha.
Sou ansioso. Mas como é que eu venço a ansiedade? É buscando na palavra, irmão. Por isso que a palavra de Deus diz, como nós falamos aqui no início, e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É através da palavra que eu leio, é através da palavra que eu escuto, é que eu alimento a minha fé. É a palavra pregada. Quem veio aqui ao domingo passado, no culto passado? Quem esteve aqui, levante a mão bem alta. Vocês lembram da mensagem que foi pregada aqui domingo passado? Vocês lembram? Lembram ou não? Não lembram. Lembram ou não? Alguns lembram, outros não. Meus irmãos, você sabe por que muitas vezes a gente lembra dessa mensagem e outros não? A mensagem que foi anunciada, ela entra no coração de alguns, outros não. E a mensagem pregada na própria igreja, que entra no coração, ela já começa o quê? Transformar a pessoa, alimentar o coração dela, e ela cresce na fé. Por isso que eu sempre defendo, irmãos, eu sempre defendo que todos nós precisamos participar de cultos. É porque é por meio da palavra, é que nossa fé é alimentada. É por meio da palavra que nós crescemos. Me dói meu coração dizendo assim a pessoa, não preciso de estar, não preciso de estar na igreja, não preciso estar no culto. Aí tem um monte de gente, né, dizendo, a palavra não tem me alimentado. Sabe, é um monte de desculpa em que as pessoas, no meu ponto de vista, vão perdendo a oportunidade de crescer na fé. Então, irmãos, por exemplo, nós tivemos vários estudos aqui a respeito de santidade. A maioria das mensagens quem pregou foi a minha pessoa. Mas antes de pregar, eu fiz o esboço. E nesse esboço, rapaz, você não sabe o tanto que Deus falou comigo. Naquilo que eu preciso mudar, irmãos. E para viver em santidade, você precisa ter fé, irmão. Você sabe por quê? Porque viver em santidade é o contrário daquilo que meu corpo, minha carne gosta. O meu ego, o meu coração, a minha mente. A minha mente sempre é voltada para aquilo que agrada a minha carne. Agora, viver em santidade é o contrário, irmão. É tudo aquilo que minha carne odeia. Agora, por que eu resolvi em querer andar em santidade? Por que eu estou dando conta? Por que eu estou caminhando por esse caminho? É porque a palavra está sendo anunciada, irmão. E essa palavra anunciada, ela começa a entrar na minha mente. E depois ela entra no meu coração. E ela começa o quê? Produzir frutos para a honra e glória do nosso Senhor. Então, meus irmãos, quero dizer a todos vocês, ir ao culto não é algo secundário. Não é algo secundário. Isso me faz me lembrar o que aconteceu na igreja em Tessalônica. Quem abriu o trabalho lá em Tessalônica foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo começou a anunciar Jesus Cristo ressuscitado, a vida de Cristo nas pessoas. Um Deus que está vivo, que é presente e que Ele faz, e que Ele move, e nele há salvação, e que Ele vai voltar. E essa igreja de Tessalônica, você sabe o que aconteceu com ela? Ela ouviu. Aquela mensagem de Paulo entrou na mente dela, passou no coração, depois foi para o coração e gerou grandes frutos, a tal ponto que a palavra de Deus fala que essa igreja ela serviu de modelo para os outros crentes que eram circunvizinhos entre eles lá, e estavam glorificando o nome de Deus através dessa mensagem. E Paulo estava dizendo, escrevendo essa carta para Tessalônica, quando ele estava em Corinto, dizendo isso. Ou seja, a mensagem que essa igreja estava vivendo lá em Tessalônica chegou até em Corinto e Paulo estava escrevendo. Em gratidão. Agora, o que eu acho interessante, irmãos, que isso tudo aconteceu lá em Tessalônica. Por quê? Porque, de fato, eles valorizaram a mensagem pregada. Valorizaram. Porque ela entrou na mente deles de uma forma bastante forte.
E vocês concordam comigo que tudo começa na mente da gente? Até o pecado, tudo é na mente, tudo começa na mente. Então, irmãos, eu queria que vocês guardassem algo que eu li e eu coloquei na projeção, que diz algo que eu gostei, que diz o seguinte: semeie um pensamento, colha um ato. Semeie um ato, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. Meus irmãos, eu me lembro da minha conversão. Eu me converti velho. Eu me converti com 28 anos de idade. Minha vida lá atrás foi uma vida mundana. Então eu experimentei tudo, irmãos. Agora, eu lembro quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, e a minha conversão ela foi bem rápida. Mas essa mensagem que foi anunciada na minha mente, ela já entrou no meu coração de uma forma tão forte, que eu já mudei, irmãos. Foi assim, ó, não pode isso, isso e isso, não pode, então eu não vou fazer. Não pode fazer aquilo que eu fazia? Não, então eu não vou fazer. Eu nunca fui aquele indagador, nunca. Eu sempre olhei, fui para a palavra, vi e fiz. Difícil, pra caramba, mano. É muito difícil. Mas é onde o Espírito Santo de Deus ajuda a gente a vencer. É onde o Espírito Santo começa a conduzir você para o lugar onde o seu coração deseja e aquilo que agrada a Deus. Porque nós não temos condições nenhuma de suportar, de mudar e de vivenciar aquilo que é do agrado de Deus com as nossas próprias forças. Mas a partir do momento em que eu decido a viver naquilo que é o agrado de Deus, é o Espírito Santo que vai me fortalecer, que vai nos direcionar. Então, meus irmãos, algo que é bastante valoroso para todos nós. A nossa transformação é por meio da palavra. Então não rejeite a leitura da palavra, não rejeite a participação das nossas reuniões. Isso pode marcar a sua vida para sempre. Isso marca as nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos leva para o arrependimento. É algo, tudo aquilo que Deus quer de nós. Mudança de comportamento é fruto do arrependimento. E é isso que a palavra de Deus nos direciona a fazer. E para mudar o nosso comportamento, irmãos, que é fruto de arrependimento, a única coisa que eu tenho que saber é fé, é ter fé. É pela fé. É pela fé. Pelo algo daquilo que eu acredito, que eu sei o que é certo. E a palavra nos direciona. Terceira coisa. A nossa fé determina a nossa conduta, tá? É naquilo que eu acredito, é que eu faço. Eu tenho lido algumas vezes aqui na igreja, eu queria ler novamente, porque essa passagem tem falado ao meu coração, que é 3 João, capítulo 1, né, que só tem um capítulo. Terceira João, que diz o seguinte, versículo 1. Isso João falando para Gaio, ao presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. O que Gaio está mostrando aqui para João é que ele andava na verdade.
Ele andava de acordo com a verdade da palavra de Deus. E isso fez com que Gaio se tornasse um homem próspero de alma. Um homem com a alma próspera. Um homem frutífero. Um homem que alegrava o coração de todos que estavam ao redor deles. Então Gaio, ele mostrava, através da sua conduta, a fé que ele tinha, onde a fé dele estava apoiada. E a fé dele estava apoiada na palavra de Cristo. Na palavra. Esse era Gaio. Mas nem todos andam assim, queridos. Infelizmente, uns saem do propósito. E nós podemos ver a conduta. Lá em Gálatas, a conduta de uma pessoa que está lá em Gálatas, que acho que todos vocês conhecem. Gálatas capítulo 2. Vamos abrir, por favor. Dois 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Você vê que quem estava vivendo de uma forma inadequada aqui, irmãos? O próprio apóstolo Pedro, que estava errado. Aí você pode perceber que o seu coração naquele momento não estava firme na pessoa de Cristo. Aí dá para perceber o quanto nós somos vulneráveis também. Quantos de nós, muitas vezes, nós estamos bem aqui hoje, semana que vem a gente já não está mais. A gente não vive como cristãos. Porque muitas vezes nós, hoje está bom, mas semana que vem pode estar ruim. E nesse cenário de coisas ruins, isso abala a nossa fé. Faz com que nós nos tornemos pessoas extremamente vulneráveis. Por que existem muitas pessoas hoje sendo abatidas, irmãos? Por que existem muitas pessoas hoje acamadas? Vocês acham que essas pessoas que estão aqui não sofreram? Vamos olhar lá em Hebreus 11. Eu vejo os heróis da fé, aqueles homens que sofreram de uma forma muito grande. Muitas vezes, insuportável, ao ponto de vista humano, mas só que eles não olharam com os seus olhos naturais. Eles viviam sempre olhando com os olhos da fé. E é por isso que eles obtiveram vitória. Então, irmãos, quando uma situação difícil chegar lá na porta da sua casa, sendo na sua vida, sendo na vida do seu cônjuge, sendo na vida do seu filho, seja na sua finança, seja no ente querido seu, que está ali por perto, que faz parte da sua convivência. Qualquer tipo de situação adversa, isso não pode abalar a sua fé, irmão. Aí você vê o quanto nós somos vulneráveis. Quem já teve filho doente aqui, irmão? A gente fica ruim. A gente fica perturbado. Quando a gente fica com dificuldade financeira, nós ficamos perturbados. E a gente sai. Os nossos olhos saem da fé, irmãos. O nosso coração, ele fica estremecido. E isso é perigoso para todos nós, irmãos. Eu olho para a Bíblia, eu vejo Balaão. Balaão foi aquele homem que mostrou uma fé inconstante. E muitas vezes nós somos parecidos com Balaão. Muitas vezes nós somos até como Saul. Aquela fé insincera. Às vezes nós somos crentes aqui dentro da igreja, irmão. Mas fora da igreja nós não somos. Insinceros com nós mesmos. Acã. Não sei se vocês se lembram da vida de Acã. Ele meteu a mão ali
numa joia. Arrependimento duvidoso. Agora um homem mudou. Davi. Davi mudou. Davi errou, mas mudou. Ele se arrependeu e mudou. E esse homem, queridos, ele teve uma conduta certa diante de Deus. Então, irmãos, precisamos guardar os nossos corações. A nossa conduta exatamente determina aonde nós estamos apoiados. Eu fiquei sabendo de uma notícia essa semana. Eu estava lendo, né? Ouvindo uma postagem. Gente, eu fiquei tão triste. O que aconteceu? Um deputado lá de Roraima, Rondônia, dizendo que houve 220 evangélicos que fazem parte hoje da Câmara dos Deputados. 120 desses já se amoldaram ao padrão político do sistema. E é por isso que eu sempre já falei aqui para alguns mais íntimos. Não concordo com gente crente na política, mano. É onde você percebe que a fé deles não está na pessoa de Cristo. Nós não precisamos de evangélico lá naquela Câmara Federal, não, irmãos. Nós não precisa, não. A gente precisa de cristãos na igreja. Cristãos nesse mundo afora. A gente está precisando de cristãos. Cristãos verdadeiros. De gente convertida. Eu estou citando aqui a questão política, porque a questão política hoje é que vive no cenário, né? Nas reportagens aí afora. Mas só que não é só na Câmara Federal que precisa de cristãos, não. Cristãos precisa ter dentro da igreja, dentro do comércio, nas escolas, em todas as áreas. É isso que faz mudar o mundo. Agora nós precisamos observar a conduta. É na conduta é que se observa onde a pessoa está arraizada. O problema é que muitas vezes nós estamos confundindo. Um dos grandes problemas do nosso tempo, é que as pessoas estão confundindo adesão com conversão. Hoje pessoas querem entrar na igreja, sem ser convertido, já quer ser usado, já quer ter lugar de destaque. Pessoas sem ser convertidas já quer ser os holofotes em todos os lugares. Aí é complicado. E hoje, irmãos, se tratando da igreja, tem muita gente que está aderindo a uma igreja, mas não está convertendo ao evangelho. Isso me preocupa bastante, viu? Isso eu me lembro das palavras que o pastor Nivaldo disse para mim numa conversa particular. Ele disse para mim assim: rapaz, a igreja brasileira nunca cresceu tanto nesses últimos tempos. Mas isso eu tenho dó de vocês. Porque as pessoas não estão se convertendo. Estão vivendo um momento religioso. Um barulho religioso e não tem conversão. Hoje as igrejas, queridos, ela tem muito dinheiro, mas não tem mais poder. Diferente da igreja primitiva, onde ela não tinha dinheiro, mas tinha poder. Poder de transformar vidas. Poder de ressuscitar mortos. De curar paralíticos em nome de Jesus. Por que a gente não está vendo isso mais, irmãos? É porque está faltando em nossos corações, muitas vezes, é fé. Fé na pessoa de Jesus Cristo. E como nunca, irmãos, nós estamos precisando, nesses últimos tempos, de gente que teme a Jesus, que ame a Jesus, que anda na verdade. Porque isso que é o Evangelho. É isso que é o Evangelho. Amém?
Então, irmãos, para todos nós aqui, nós precisamos exercitar a nossa fé. Exercite a sua fé e você romperá, amém? Exercite. Eu tenho certeza, porque nós servimos um Deus tremendo, irmãos, e que tem um propósito para todos nós. E se nós não exercitarmos a nossa fé, nós vamos morrer, literalmente morrer, como muitos têm morrido. Muitos. Pequenas coragens antecedem grandes coragens. Eu quero que esta manhã nós saiamos daqui com a pequena coragem de ser diferente. Eu queria que nós saiamos daqui esta noite como um grão de mostarda. Um grão de mostarda, pequeno. Mas que um dia vai se tornar a maior das hortaliças. E as aves do céu se alinham na sua copa. Assim tem que ser o reino de Deus, através das nossas vidas, queridos. Creio eu que tudo tem um progresso. Mas nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos, como igreja, exercitar a musculatura da fé. Muitos de nós podemos estar no risco de estarmos desatrofiados. Você já malhou e parou de malhar, irmão? Aí você quer voltar e não consegue? Você fica desatrofiado, e o tanto que é difícil. Existem muitos de nós que talvez há 20 anos atrás serviam a Deus com muito vigor, com muito amor, com muita convicção. E hoje está parado. Hoje não está no mesmo anseio, no mesmo desejo. Talvez entrou naquela fase de não estou nem morno e nem frio, estou acostumado. Acostumei. E acabou entrando naquela inércia, naquela vida de religiosidade. Mas, meus irmãos, nós precisamos reavivar isso em nossos corações. E viver pela fé, meus irmãos, é algo grandioso, difícil, mas grandioso. Deus sempre será conosco. E Ele vai sempre nos preparar. Andar pela fé, meus irmãos, é uma vida de lutas. Mas, quando aparecer um Golias na nossa frente, Deus vai mandar antes um leão e um urso para nós enfrentarmos um Golias. É assim somos nós que vivemos na fé. Deus é conosco. Deus é conosco. O que eu sonho para a minha vida, e o que eu sonho para toda essa igreja, é que quando nós chegarmos lá na glória, com o nosso corpo glorificado, nós vamos chegar diante de Jesus, o nosso Senhor, e dizer assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Esse é o desejo, não só de Deus, mas esse é o desejo para a minha vida e para todos vocês. E espero que esse seja o desejo de vocês também, irmãos. Vamos mudar as nossas mentes. Eu estava conversando com uma pessoa, não sei quem foi, não me lembro, porque eu só converso sobre reino, o dia inteiro. Eu estava falando, gente, o que tem acontecido conosco nesses últimos tempos? Nosso coração só está firmado aqui nessas coisas, nas coisas do mundo, cara. O que tem acontecido? A gente está perdendo a maior parte do nosso tempo com o coração voltado para as coisas deste mundo. Será que é só isso? Será que é só nisso que a nossa vida se baseia? Aos meus afazeres, as minhas conquistas, as minhas obrigações?
que tenho como pai, como esposo? Será que a minha vida só se baseia nisso? Será que o meu coração só está baseado nisso? Em de estar na igreja cumprindo aquilo que faz parte de uma agenda anual? Não é. A minha vida se baseia de andar em fé por fé, irmãos. De andar em fé, naquilo que agrada a Deus. Olhando sempre firmemente para o nosso autor e consumador da nossa fé, todos os dias. Olhando sempre para Ele. Para Ele. Para Ele. Sempre nele, irmãos. Eu quero que nós possamos sair daqui com o nosso coração esta manhã, com os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, tudo que há dentro de nós, olhando para Cristo Jesus. E pela fé, irmãos, existem algumas lições que eu gosto lá de Hebreus capítulo 11, porque aquele Hebreus capítulo 11 fala exatamente como aqueles homens viveram pela fé. Mas eu tirei algumas lições que eu queria destacar para vocês aqui. Aquelas pessoas que venceram na fé não foram pessoas perfeitas. Muitos daquelas não tinham nomes. Muitos daquelas eram desconhecidas. Mas essas pessoas, elas tinham uma confiança firme em Deus e nas suas promessas, mesmo sendo invisíveis. Irmão, se nós chegarmos nessa plenitude, de caminharmos todos os dias de fé em fé, sem saber aquilo que vem para nós, sem sermos prejudicados pelas situações difíceis da vida, isso vai ser maravilhoso, irmãos. A fé, ela nem sempre, andar pela fé, nem sempre vai nos livrar dos problemas, desafios, adversidades e sofrimentos. Não vai. Mas muitos param por conta disso. Agora, a fé verdadeira, que nós precisamos ter, sempre conduz a atitudes, ações e decisões práticas que glorifiquem o nome do nosso Senhor Jesus.